O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 210 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1633 ao número 1642. Os casamentos mistos e a disparidade de culto. Em muitos países, a situação do casamento misto entre católico e batizado não católico se apresenta com muita frequência. Isso exige atenção particular dos cônjuges e dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto entre católico e não batizado exige uma circunspecção maior ainda. A diferença de confissão entre os cônjuges não constitui obstáculos insuperável para o casamento, desde que consigam pôr em comum o que cada um deles recebeu em sua comunidade e aprender um do outro o modo de viver sua fidelidade a Cristo. Nem por isso, no entanto, devem ser subestimadas as dificuldades dos casamentos mistos. Elas se devem ao fato de que a separação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas dificuldades. As divergências concernentes à fé, à própria concepção do casamento, como também mentalidades religiosas diferentes, podem constituir uma fonte de tensões no casamento, principalmente no que tange à educação dos filhos. Uma tentação pode então se apresentar: a indiferença religiosa. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto exige, para sua legalidade, a permissão expressa da autoridade eclesiástica. Em caso de disparidade de culto, se requer dispensa expressa do impedimento para a validade do casamento. Essa permissão ou esta dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluam os fins e as propriedades essenciais do casamento, e também que a parte católica confirme o empenho com o conhecimento também da parte não católica, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos filhos na Igreja Católica. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as comunidades cristãs envolvidas conseguiram criar uma pastoral comum para os casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viverem sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superarem as tensões entre as obrigações que um tem para com o outro e suas obrigações para com suas comunidades eclesiais, além de incentivar e desabrochar daquilo que lhes é comum na fé e o respeito por tudo que os separa. Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma missão particular, pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã fica santificada por seu marido cristão. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a Igreja se esta santificação levar o cônjuge à livre conversão à fé cristã. O amor conjugal sincero, a humildade e paciente prática das virtudes familiares, a oração perseverante podem preparar o cônjuge não cristão a acolher a graça da conversão. Os efeitos do sacramento do matrimônio. Do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo que por sua natureza é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão, os cônjuges são robustecidos
e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e à dignidade de seu estado. O vínculo matrimonial. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Este vínculo, que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da Igreja pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. A graça do sacramento do matrimônio. Em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a se santificarem na vida conjugal, como também na aceitação e na educação dos filhos. Cristo é a fonte desta graça. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, assim agora o Salvador dos homens, esposo da Igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles e concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo, e amar-se com um amor sobrenatural, terno e fecundo. Nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele lhes dá, aqui na terra, um antegozo do banquete das núpcias do Cordeiro. Onde encontrarei forças para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela Igreja, confirmada pela doação mútua, selado pela bênção? Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço? Ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor. Nada pode separá-los, nem no espírito nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne, onde a carne é uma só, um também é o Espírito. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, vamos ler a catequese do Papa Francisco da Audiência Geral de 6 de maio de 2015. Queridos irmãos e irmãs, no nosso caminho de catequeses acerca da família, hoje meditaremos diretamente sobre a beleza do matrimônio cristão. Não se trata de uma simples cerimônia que se faz na igreja com flores, vestido, fotografias. O matrimônio cristão é um sacramento que tem lugar na igreja e que também faz a igreja, dando início a uma nova comunidade familiar. É quanto resume o apóstolo Paulo na sua célebre expressão: este mistério é grande, digo-o com referência a Cristo e à Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo afirma que o amor entre os cônjuges é a imagem do amor entre Cristo e a Igreja, uma dignidade impensável, mas na realidade ela está inscrita no desígnio criador de Deus. E com a graça de Cristo foram inúmeros os casais cristãos que a realizaram, não obstante os seus limites e pecados. Falando sobre a nova vida em Cristo, São Paulo afirma que os cristãos, todos, são chamados a amar-se como Cristo os amou, ou seja, a submeter-se uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21, o que significa pôr-se ao serviço uns dos outros.
E aqui ele introduz a analogia entre o casal, marido, esposa, e Cristo, igreja. É claro que se trata de uma analogia imperfeita, mas devemos entender o seu sentido espiritual, que é deveras excelso e revolucionário, e ao mesmo tempo simples, ao alcance de cada homem e mulher que confia na graça de Deus. O marido, diz Paulo, deve amar a esposa como ao seu próprio corpo, amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 28. Mas vós, maridos, que estáis aqui presentes, compreendeis isto? Amar a vossa esposa como Cristo ama a igreja? Não se trata de uma brincadeira, mas de algo sério. O efeito deste radicalismo, da dedicação exigida do homem para o amor e a dignidade da mulher, segundo o exemplo de Cristo, deve ter sido enorme na própria comunidade cristã. Esta semente da novidade evangélica que resplandece e restabelece a reciprocidade originária da dedicação e do respeito, amadureceu lentamente na história, mas no fim prevaleceu. O sacramento do matrimônio é um ato grande de fé e de amor. Dá testemunho da coragem de acreditar na beleza do gesto criador de Deus e de viver aquele amor que impele a ir sempre além de nós mesmos e da própria família. A vocação cristã para amar de modo incondicional e incomensurável é, com a graça de Cristo, quanto está também na base do livre consenso que constitui o matrimônio. A própria Igreja é plenamente partícipe na história de cada matrimônio cristão. Ela edifica-se com os seus sucessos e padece com os seus fracassos. Mas devemos interrogar-nos com seriedade. Nós mesmos aceitamos até ao fundo, como crentes e como pastores, também este vínculo indissolúvel da história de Cristo e da Igreja, com a história do matrimônio e da família humana? Estamos dispostos a assumir seriamente esta responsabilidade, ou seja, que cada matrimônio percorra o caminho do amor que Cristo tem pela Igreja? Isto é grandioso. Nesta profundidade do mistério da criação, reconhecido e restabelecido na sua pureza, abre-se um segundo grande horizonte que caracteriza o sacramento do matrimônio. A decisão de desposar no Senhor contém inclusive uma dimensão missionária, que significa ter no coração a disponibilidade a ser porta-voz da bênção de Deus e da graça do Senhor para todos. Como efeito, enquanto esposos, os cônjuges cristãos participam na missão da Igreja. É preciso ter coragem para isto. Por isso, quando saúdo os recém-casados, digo: eis os intrépidos, porque é necessário ter coragem para se amar do modo como Cristo ama a Igreja. A celebração do sacramento não pode excluir esta corresponsabilidade da vida familiar em relação à grande missão de amor da Igreja. É assim que a vida da Igreja se enriquece todas as vezes com a beleza desta aliança esponsal, do mesmo modo como se depaupera cada vez que ela é desfigurada. Para oferecer a todos os dons da fé, do amor e da esperança, a Igreja precisa também da corajosa fidelidade dos esposos à graça do seu sacramento. O povo de Deus tem necessidade do seu caminho cotidiano na fé, no amor e na esperança, com todas as alegrias e dificuldades que este caminho comporta num matrimônio e numa família. Assim, a rota é marcada para sempre. Trata-se da rota do amor. Ama-se como Deus ama, para sempre. Cristo não cessa de cuidar da Igreja. Ama-a sempre, preserva-a sempre, como a si mesmo. Cristo não deixa de eliminar o semblante humano, as manchas e as rugas de todos os tipos. É comovedora e muito bonita esta irradiação da força e da ternura de Deus, que se transmite de casal para casal, de família para família. São Paulo tem razão. Trata-se mesmo de um mistério grandioso. Homens e mulheres suficientemente intrépidos para levar este tesouro nos vasos de barro da nossa humanidade,
Homens e mulheres tão corajosos constituem um recurso essencial para a Igreja e também para o mundo inteiro. Deus os abençoe 1000 vezes por isto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!